Bom dia, meu povo, graça e paz. Meus amados, vocês pensam que eu tô dormindo? Não. Acordei cedo, tomei um banho, coloquei minha criançada pra ir pra escola, né? E já é 9h24. Já fiz algumas coisas. Gente, eu tô com dolorida aqui no meu dente. Tenho que ir no dentista. Tô aqui, né, pra agradecer a Deus por mais um dia. Eu vou me levantar. Eu tô deitada aqui na cama, mas vou me levantar, né? Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida. E vamos terminar de arrumar a casa, né? Já lavei a louça, já... Falta só varrer a casa, fazer aquela limpeza. Mas antes disso, né? Bem, graças a Deus. Vou tirar aqui a rede do armadura para não ficar empaiando, né, vocês verem. E como a gente não tem sofá, a morrer de mim para poder ficar deitado, assistir TV. Mas aqui é uma das rotinas minhas que eu tenho que fazer, mas muitas vezes eu tenho que me alertar para poder me organizar melhor. Só um minuto que já eu volto. Já eu volto, só tô varrendo aqui. Às vezes você está perguntando aí o porquê que eu fico com a porta fechada, gente, é porque eu moro aqui faz uns, acho que vai fazer uns 3 anos. Vai fazer uns 3 anos agora em novembro. Mês que vem. Não, mês que vem. Faz uns 3 anos que estamos morando aqui. E eu não gosto de porta assim fechada, Aí vocês se perguntam por que não gosto de ficar com a porta aberta.
Gente, aqui tem vizinhança, sabe? Mas eu não gosto de ficar com a porta aberta. Eu acho que é porque eu fui criada assim, sabe? Estar dentro de casa. Eu não gosto. Eu sei que é bom ficar com a porta aberta por conta da correr vento e tudo mais. Eu não gosto. Quem vê assim acha que eu não vivo em casa, mas o meu tempo mais é em casa. Né? Eu só saio mesmo quando eu vou resolver alguma coisa, sabe? Quando eu vou sair pra rua pra resolver alguma coisa. Ou quando eu vou pra escola pra poder fazer minhas atividades. Aí eu saio. Mas é só em casa mesmo que eu passo. Tem. Né? Então quando eu vou pra ir resolver alguma coisa aqui no Genipapeiro, onde eu moro. Mas eu não gosto de sair. Até pra sair aqui, pra ir resolver uma coisa, eu tenho que força de vontade pra sair, pra resolver alguma coisa. Mas é assim. Eu saí hoje, né, pra resolver, fazer um pagamento, mas eu já fico com aquela intuição de voltar pra casa. E eu saio, né, na semana, pra ir pra igreja, né, pra ir pros cultos. Mas a maioria do tempo é em casa. Às vezes eu deixo de ir pra igreja para ouvir a palavra do Senhor na casa do Senhor, para ficar em casa. Mas é uma coisa que é de cada um, né? No meu caso é esse. Eu gosto de estar em casa, né? Às vezes a gente tira um tempinho pra sair tudo, mas é de acordo. Tá, vou usar assim porque fica melhor. É de acordo com cada pessoa, né? Eu não gosto muito de estar nas casas dos outros. De primeiro eu gostava muito de sair. Ficava mais tempo na casa da minha sogra do que em casa. Eu comecei a perceber que não era muito bom. E eu prefiro estar em casa mesmo, no meu conforto, né? Não, certo, a gente tem que sair, certo, tem que viver a vida, né? Mas eu agradeço a Deus. Gente, eu tô fazendo esse vídeo, não sei nem porquê, mas hoje eu me acordei tão pensativa de algumas coisas que eu já andei passando durante algumas semanas desse mês de outubro, mês de setembro pra cá, né? Eu venho passando assim por muitas coisas, sim. Cada um de nós passamos por provações, né? Mas tem momentos que a gente tem que parar e pensar o que tá nos afetando, o que tá nos deixando triste, ou mesmo angustiado, ou querendo desistir de coisas que a gente pode resolver, né? E assim, e durante esse tempo eu tenho passado por muitas provações, né? Desses meses pra cá. Nós já estamos no mês de outubro, né? Já tá com uns 3 meses que eu ando passando por algumas coisas, 2 ou 3 meses mais ou menos. E dessas últimas semanas do mês de setembro, eu tive assim uma experiência mais agradável, não muito agradável, mas de ensinamento, né? Ensinamento próprio meu, psicológico também, entender um pouco mais sobre o que está acontecendo ao meu redor, né? E eu andei observando muito a parte família, que é uma das coisas também que às vezes me deixa preocupada, né? Me deixa preocupada porque eu sou mãe, né? E
por eu ser mãe, eu acho que eu tô aprendendo um pouco mais a cada dia. Cada dia. Assim, ter entendimento de algumas coisas que muitas vezes eu não queria entender, ou muitas vezes eu tive a cabeça dura para entender. E hoje não. Hoje eu tô mais tranquila. E ter mais cuidado e ter cuidado mais dessa área, né, que é família. E eu tenho tentado viver assim o máximo. Tô tentando viver o máximo um pouquinho, né? O máximo assim de compreensão, porque às vezes nem tudo que a gente tá passando a gente entende, porque só Deus sabe do que nós temos passado, né? E é questão familiar, família, e tem me trazido assim um pouco de aprendizado. E às vezes a gente vai levar uma palavra pro familiar, pro irmão, pro irmã. Tem aqueles que se acham melhor do que os outros, tem aqueles que se acham que tá abaixo da gente, né? E é isso. Tem gente da família que tá, como é que eu posso dizer? É muito orgulhoso, né? Se acha melhor do que os outros. Ou quando vai ouvir a verdade, se acha que é uma correção, que ixi, Maria, quer ser isso, quer ser aquilo. Não, gente. É complicado. A família é complicada. E eu fiz uma viagem, né, que foi bem rápida. Foi onde eu tive essa experiência no meio da família. E eu tenho que mais dia que passa, eu tenho que estar mais na presença de Deus. E uma coisa que, quando eu aceitei Jesus, quando eu aceitei Jesus, que quando eu conheci Jesus foi quando eu tive uma viravolta na minha vida que eu precisei tomar jeito. Aí foi onde eu conheci Jesus verdadeiramente, né? Mas voltando ao assunto, quando eu fui aceitar Jesus a primeira vez, eu tinha curiosidade de, de saber como era, né? E eu já passava por um processo que ninguém entendia, né? Por conta da minha convivência, por conta do modo de eu ser criada, do modo de eu conviver com família, com irmãos, com o jeito que os pais ensinam, ou com o jeito que os pais convivem, né? E naquela época a minha mãe, ela passava por Só um minuto. Mas
Bom, gente, enfim, voltando à conversa, né? Na época que eu era criança, quando eu fui para conhecer Jesus, eu acho que eu tinha uns meus 10, 11 anos de idade, né? E naquela época eu tava numa luta muito grande, que era a minha depressão. Foi de uma hora para outra, porque eu era uma criança feliz, alegre, animada, mas para poder cadear esse trauma, né, essa ansiedade, essa depressão, foi porque eu passei por um episódio muito triste na minha infância. Irmãos, eu vou falar mais ou menos, para quem é bom entendedor sabe. Eu passei a minha infância, no começo foi tranquila, né? Mas com meus 4, 5, 6, 7, 8 anos, eu passei por um momento muito complicado. Era onde que eu me sentia sozinha. E naquela época a mãe me deixava só, porque naquela época ela bebia muito. E os meus pais era muito complicado naquela época. A convivência deles, né? De briga, de discussão. E eu nasci e cresci nesse ambiente, né? E eu ficava, quando eu comecei a crescer, a entender algumas coisas. E quando eu passei por esse episódio que aconteceu comigo, que foi alguém da família que fez comigo, que aconteceu comigo, eu me senti desnorteada. E quando a depressão veio aparecer, eu já estava com meus 10, 11 anos de idade. E ela atacou muito forte. E eu não queria ninguém encostando em mim. Eu não gostava de ninguém perto de mim, né? E era uma época que eu estava mudando, né? De uma criança para adolescência. E muitos não entendiam. Até eu mesmo muitas vezes não me entendia o porquê de eu estar passando por aquilo, de eu ter feito aquilo, de eu estar... Porque tudo era culpa minha, tudo que acontecia comigo, eu botava a culpa em mim. Porque eu escutava até alguma coisa que eu fazia em casa, tipo quebrar um prato, quebrar uma garrafa, quebrar um copo, né? As coisas que os meus irmãos faziam, a culpa era minha, porque eu tinha responsabilidade, a responsabilidade de cuidar da casa da criança, a maioria era minha, porque a minha mãe, eu me sentia como se fosse mãe dos meus irmãos, né? Eu fui a última a sair de casa, então eu fiquei sobrecarregada. Esse dia eu andei pensando muita coisa, que eu tenho 2 crianças, né? E eu andei analisando essa parte aí, porque eu ando sobrecarregando o meu mais velho. E eu cheguei pra ele e conversei, né? Depois que eu cheguei de viagem, eu fui, sentei com ele e conversei. Miquel, o que tá com... O nome dele é Miquel. Cheguei pra ele, meu filho, o que tá acontecendo? É isso que tá acontecendo? Pode dizer. Eu não vou brigar, não vou bater, não vou fazer nada. Eu só quero entender que é pra mim poder cair na realidade. E ele falou, mãe, é isso. Tem a escola, tem alguma coisa que a mãe bota pra me fazer e eu fico... E eu
E eu tava vendo, só que eu não tinha atitude, né? E eu tava me estressando de uma coisa que eu tinha que fazer no lugar dele, então eu comecei a maneirar, mas estou começando, né? Essa parte aí, que tudo é um processo. Voltando ao assunto. Aí o que acontece? Aí tudo que os outros faziam, tudo que eu me sentia culpada. Eu levava a culpa pelos outros. Eu não ia bem no colégio por conta disso. Até um erro que a minha mãe cometia em alguma coisa, ela botava a culpa em cima de mim. Eu me sentia uma criança rejeitada no meio da família. De sete irmãos, no lugar de 14. Tô falando de 7 irmãos menores, né? 7 irmãos maiores já estavam todos nas suas casas. E é isso, gente. Eu passei pela essa batalha na minha infância. A minha mãe não me suportava quando eu comecei a ter ataque de ansiedade, de estresse. E ela me mandava para casa de uma irmã. Eu passava 2, 3 meses, até um ano, e não melhorava. E as minhas irmãs não aguentavam, mandavam eu voltar. Aí eu voltava, e aí voltava, e aí voltava. E tinha meses que eu tava bem, e tinha meses que eu não tava bem. Tinha anos que eu passava bem, tinha anos que eu não passava. E foi até os meus 17, 18, 19, até os 20, até os 19 anos. Foi aonde, dos meus 15 para 16, eu comecei a me envolver com um conhecido lá, né? E até um certo tempo ele foi a pessoa que me ajudou bastante. Mas eu ainda levava comigo os traumas da minha adolescência, da minha infância. E eu não conseguia me libertar disso. E o que acontece? Foi passando, eu ainda passei 5 anos junto. E durante esses 5 anos, que foi com 2015, acho que foi 2011, 12, 13, 14. Quando meu menino, aí engravidei, na época da minha gravidez eu tava tudo bem. E eu engravidei foi pelo milagre. Porque quando eu engravidei eu não sabia, eu ainda não tinha. Aí quando foi no tempo seguinte, acho que foi uns dias antes, eu ainda fui no posto. Tomei injeção, mas não adiantou. Que eu já tava, né? Então foi um milagre mesmo que o meu filho veio. Foi pelo milagre de Deus. Porque sem eu saber, eu engravidei, tomei remédio e sem saber. E se não fosse a mão de Deus, ele não teria nascido, né? E eu, com meus traumas, com as minhas guerras, psicologicamente e fisicamente. Quando a gente tem uma doença que afeta o cérebro, o nosso corpo e a nossa alma. Então, a minha doença machucava a minha alma, o meu psicológico e o meu corpo. Porque eu não comia. Eu era bem magrinha, da finura dessa caneta. E hoje vocês estão me vendo eu gordinha assim, né? Mas eu tô acima do peso, viu? Ainda não é meu peso ideal. Mas, assim, eu passei por muita coisa.
isso que eu tô falando não é pra desmotivar vocês, não é pra desmotivar vocês, é pra motivar vocês que estão passando por um processo dificultoso, que estão passando pela depressão. E o meu único caminho mesmo de eu passar por tudo isso foi quando eu vim entender, parar de teimar, né? E entender que só Deus pode. Muitas vezes a gente quer, mas a gente não busca. A gente quer, mas a gente não vai atrás. A gente quer, mas a gente não deixa. Aí fica difícil. Para Deus trabalhar fica difícil. A gente quer, não quer ir buscar. A gente quer, não deixa Deus agir. A gente quer, mas não se esforça. Não é verdade? Então, eu tava mal com tudo. Eu tava com medo, tava mal com todo mundo, tava mal com o mundo, tava mal com Deus. E eu passei por esse processo e eu tive que quebrar a cara, tive que aprender. Chorei bastante, chorei. Para mim poder melhorar, eu chorei bastante. Tem a passagem da Bíblia que fala lá em Gênesis, que eu acho que fala de Abraão, né? Que Deus fala para Abraão sair do meio da sua parentela. Essa passagem também fala um pouquinho da minha, porque para mim poder ficar bem, para mim poder me libertar, eu precisei sair do meio da minha parentela e ir para outro lugar. E aqui, esse lugar, eu me sinto bem. Voltei para a presença do Senhor. Porque da primeira vez, quando eu falei que eu tinha curiosidade de ouvir as passagens da Bíblia, ouvir de Deus, eu comecei a entender um pouquinho, né? E Deus começou a tratar de mim lá no meu nascimento. Porque hoje eu poderia estar vivendo uma vida infernal, ou então já sido enterrada, morta, mas eu estou vivendo a promessa, né? Deus me deu bênçãos. Eu não vou dizer que eu fui 100% santo, 100% seguidora da palavra de Deus, 100% obediente à palavra de Deus, não. Eu tive minhas recaídas, tive meus arrependimentos, e a partir dos meus erros, das minhas falhas, Deus estava ali comigo. Ele estava só esperando eu me arrepender, para ele poder mostrar que com ele não se brinca. E eu comecei a entender, com Deus não se brinca. Você quer algo de Deus, busque. Você quer bênção, busque. Porque o que Deus quer de nós é um coração limpo, coração contrito, coração obediente à palavra dele. Irmão, não é fácil obedecer, não é fácil. Eu digo isso por experiência própria. E olha que eu já passei por muita coisa. E hoje o pessoal me vê assim, mas não entende. De primeiro, quando eu ia para a igreja, quando eu congregava na Assembleia, que era a minha igreja que eu comecei primeiro a Assembleia Bela Vista, depois fui passando para outra, porque lá só tinha duas dominações, sendo Assembleia, não sei qual era a outra, só sei que tinha. E eu só fui para duas, e nessas duas eu fiquei entre alto e baixo, entre alto e baixo, entre alto e baixo, entre alto e baixo, entre a cruz e a espada, onde eu passei pelo processo. Mas o que acontece? Eu passei pelo processo, precisei sair do lugar para poder Deus tratar comigo, com a minha vida,
o meu relacionamento não deu, meu primeiro relacionamento não deu certo por conta desse meu problema. E não foi só por culpa minha, mas a outra parte também não estava ligado comigo, então não entendia. E se entendia, não queria saber, né? E se hoje eu tô bem, foi porque eu quis buscar um pouco mais de Deus, que eu não queria passar por aquele processo, não queria viver aquele processo que a minha mãe passou, de sofrer, né, de apanhar. E eu não queria aquilo pra mim. E quando eu era mais pequena, mais jovem, eu dizia que eu não queria me casar. Mas nada para Deus é impossível, né? E é por isso que eu digo que eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 bênçãos, que é meu milagre e minha recuperação. A minha recuperação quer dizer recuperar e reconhecer meus erros, recuperar da depressão que eu passei e reconhecer meus erros que eu cometi durante o processo, né? Porque a gente quer voltar. Então, hoje eu busco, não só por mim, não só pela minha família que Deus me deu, mas pelos meus familiares, pelos familiares do meu esposo, né? Eu sei que para me poder chegar na promessa, que eu recebi uma promessa, né? Deus reconectou a promessa comigo. E eu entendi, mas vai depender da minha luta, vai depender do meu buscar, vai depender da minha entrega, da minha busca a Deus, né? Porque tudo nessa terra passa. Aqui não vai passar a palavra de Deus. E aonde eu fui acolhida, eu me sinto bem, me sinto acolhida bem em tudo, mas é aquele ditado. Até esqueci. Mas enfim, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento. Eu tirei esse momento para gravar esse vídeo porque hoje eu tava muito pensativa. E tô feliz, tô alegre, né? Me acordei bem, graças a Deus. Passei a semana tranquila, que não é toda semana que a gente passa bem, mas agradeço a Deus pela minha tranquilidade, meu bem-estar, né? O bem-estar dos meus filhos, do meu esposo que tá no trabalho. E eu que tô aqui em casa, né, cuidando dos afazeres de casa. Enfim, gente, eu vou deixar um salmo, né? Eu vou deixar um salmo. O Salmo 150, né? Para a meditação de vocês e para a meditação do meu dia também. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e harpas, louvai-o com
a Delfe e a flauta, louvai com instrumentos de cordas e com órgão, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo o quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E pensando assim nisso, né? E pensando sobre a família, voltando ao assunto família, pensando sobre família, eu venho deixar aqui para os pais, né? Que além de nós, como os pais, como servo, como criatura do Senhor, temos que buscar Deus, também nós temos que ensinar nossos filhos. Porque hoje a gente está vivendo os últimos dias aqui na Terra. Nós temos pouco tempo para se entregar. Nós temos pouco tempo para se preparar, para se entregar verdadeiramente, para servir a Deus. Pouco tempo, não é 1, 2, 3, 4 anos não, 5, 6 anos não. Muito, porque para nós é muito tempo, mas para Deus pode ser só um dia, qualquer hora Ele pode estar aparecendo no céu para buscar a igreja, o povo escolhido. Às vezes eu me pergunto, será que eu sou escolhida? Porque, irmãos, às vezes nós somos tão egoístas com algumas coisas que todo dia nós precisamos pedir perdão, todos os dias nós precisamos orar, buscar as coisas do céu. E a gente escuta a palavra de Deus soar. E falando sobre a viagem, só um pouquinho. Tinha uma palavra lá que do pastor foi visitar a igreja, que eu fiz uma visita. Eu fiz uma visita à igreja que eu congreguei por acho que o quê? Pouco tempo. Acho que 2, 3, acho que 1 ano mais ou menos. Que foi aonde eu passei pelo processo de libertação. Ninguém entende, só eu e Deus. E lá eu entendi uma coisa, né? Tem uma palavra que um pastor visitante, que é da mesma do mesmo dominação, é isso aí mesmo. Tava lá, né, pregando na igreja onde eu fui visitar, que é em frente à casa da minha irmã. Mas eu fui pra igreja, né? Fui sábado à noite eu fui pra igreja, que lá tava tendo umas festança, né? E lá me veio uma palavra que um dos pastores que foi levar a palavra pregou, né? Sobre os últimos tempos. E isso, eu tô com esse pensamento, sabe? Que tem dois gemidos. Ou é 3, se eu não me engano, é 2 gemidos. O gemido do mundo, né?
e o gemido do Espírito Santo. O gemido do Espírito Santo, que são o povo que estão clamando, que estão buscando a Deus, e o do mundo, né? Que estão sendo as mortes que estão sendo acontecido em alguma cidade. É gente matando gente, é gente procurando gente para matar, isso e aquilo. Eu fiquei, né? Ele falou até os versículos, só que como eu não tinha levado a Bíblia, eu não anotei. Tava só na Bíblia no telefone. Mas era lá em Gênesis e tinha outro versículo lá em Apocalipse. E eu fiquei só com aquele pensamento do gemido, o gemido que estamos passando. O mundo tá chorando e a igreja tá clamando. Então nós estamos vivendo, nós temos pouco tempo para se entregar, para buscar a Deus, porque, irmão, não é fácil. E cada dia que eu passo, eu tenho entendido algumas coisas. E olha que tem momentos que eu sinto dor de cabeça aqui em casa e a minha vista embaça, como eu tivesse com a visão, com problema de visão. E eu comecei a entender que não é isso. E quando eu tava nesse processo aqui em casa de preocupação de coisa, era algo que estava acontecendo lá, com os meus familiares, porque tem muitos ainda que não querem nada com Deus e estão sofrendo as consequências das suas escolhas, né? E eu tenho que pedir misericórdia pelas vidas deles. Eu não posso guerrear por eles, porque eles têm que aprender a guerrear por si só. Assim como eu tive que aprender a guerrear minhas guerras. Muitas vezes, tudo que eu passei é porque eu queria guerrear por eles, sendo que eu não estava sabendo nem guerrear as minhas guerras, passar pelas minhas dificuldades. A partir do momento que eu entendi que eu não posso pegar a luta de ninguém, porque eu tenho que aprender a lutar as minhas. Não estou dizendo que a gente não tenha que ajudar, né? Mas a gente tem que ajudar, tem limite, né? Tem um jeito de ajudar. É o aconselhar, é estar ali no momento que precisar, mas você não pode tomar aquela guerra para você. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a melhorar. Eu não posso levar as guerras dos outros, a vida do outro, sendo que eu não tô conseguindo viver a minha. E muitos estão vivendo assim. E sobre guerras familiares, sobre lutas que muitos estão passando. Muitos estão passando por luta, por guerra e não entendem. Mas Deus sabe o porquê está passando e nós temos que buscar entender o porquê está passando, o que está acontecendo para aquela luta tá passando, para aquilo tá passando, né? Porque às vezes a gente não entende, mas a gente tem que procurar onde está errando, onde está o defeito que está trazendo aquela luta, porque ou a luta é para abençoar ou é luta para te ensinar. Vai depender de cada pedra no caminho. Então é isso, meus amados. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos levar para a igreja. Não quer dizer que a igreja é o templo, né? Porque aquele templo que tá lá levantado para todo o povo se reunir é para falar do amor de Deus. Não é para falar da vida do próximo, não é para julgar a vestimenta,
Não é para julgar o cabelo, não é para julgar a unha, não é para julgar o que calça, o que veste, mas é para estar ali em um só propósito, ouvir a palavra, prestar atenção na palavra, meditar, acompanhar a leitura da palavra de quem está administrando. Primeiramente, Deus, que está habitando no meio da igreja e está usando aquela pessoa para levar a palavra. Então é isso. Então a gente tem que entender uma coisa. Deus, ele usa quem ele quer. Eu não sei o que Deus me prepara, mas eu tenho que estar firme lá pro futuro. Com meus filhos, com a minha família. E eu fico triste quando uma vida não quer ouvir a verdade, ou quando não entende e tá passando pela dificuldade, mas não. Até entender, entende, mas não o coração ainda tá endurecido para aceitar que tá errado, que é orgulhoso, que é egoísta. Tem tantos fatores que nos deixa, que nos afasta, que é uma barreira entre Deus e o ser humano, que não por conta do nosso ego, do nosso orgulho. E é isso, gente. Espero que essa palavra um testemunho, mas também é um alerta, né? Para vocês que são pais, que são mães, que são jovens, que são crianças. A gente tem que obedecer o pai e mãe, mas também os pais não podem aborrecer os filhos. É o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios. Então a gente tem que buscar a meditação de Deus, buscar a entender um pouco mais o que Deus quer que nós façamos, que nós ensinamos nossos filhos e entregar nossa vida a Ele, né? E é isso. Tenha um bom dia, graça e paz. Para finalizar, eu vou deixar um louvor. Eu vou cantar um louvor da harpa. Eu vou abrir aqui. O 15. Esse louvor da harpa 15. Convenção. Convenção. É um louvor que, quando eu tava caminhando, lá quando eu tava recém-convertida, né? Fala assim, vou cantar o louvor, tá bom? Ó cão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que eu os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, agora conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador, um pobre pecador que nem eu. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, esse louvor fala muito, né? Sobre a entrega de Jesus para salvar a humanidade, né? E agradeço, né, primeiramente a Deus, e que Deus venha abençoar através desse vídeo a vida de cada um que vai ouvir essas palavras, que vai ouvir a mensagem, que vai ouvir meu testemunho de vida, que vai ouvir a palavra do Senhor. E que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que estão amargurados, tristes, sem nenhuma, como é que eu posso? Esqueci a palavra. Que Deus abençoe, né, a vida de cada um de vocês. E aqueles que estão sem confiança, que estão sem forças e quer desistir, ou se já desistiram, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém? E boa sexta-feira. Sexta-feira não, terça-feira. Hoje é terça, para a glória de Deus. Então que cada dia a gente venha tirar um pouquinho para agradecer em louvor, em adoração, em leitura da palavra, né? E Deus abençoe. Amém? Tenha um bom dia, graça e paz.